Irmãs, a paz do Senhor para as irmãs, estou muito feliz por essa oportunidade que o Senhor tem me dado para estar aqui com as irmãs, trazendo a palavra de Deus, aquela palavra que primeiro o Senhor falou no meu coração. É uma palavra, né, de fortalecimento, de fé, de força. O título dela é Quando a visão é limitada, mas o milagre é maior. Né? É um título muito bonito, né, que eu falei. Que título forte, que título que fortalece a nossa vida. Quando a visão é limitada, mas o milagre é maior. Quantas de nós, às vezes, dependendo da nossa situação de vida, temos a nossa visão limitada? Mas isso é humano. A nossa visão é limitada. A nossa visão é limitada. É por isso que todos os dias temos que estar na presença do Senhor, para que todos os dias Ele venha abrir as nossas vistas, Ele venha abrir a nossa visão espiritual, para vermos o milagre do Senhor. Mesmo que a nossa visão seja limitada, mas o milagre é certo, irmãs, na sua vida, na minha vida, o milagre é certo. E o texto base está no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 15. Eu vou narrar a palavra, tá? Para a gente não perder, né, muito tempo. O que aqui fala da história de Jesus, de um dos milagres que Jesus fez, né? Os 5 pães e 2 peixinhos, que foi feito, né? Que foi usado um menino. Mas nós sabemos que aonde Jesus estava, sempre tem uma grande multidão com ele. Porque aonde Jesus está, há milagre, a palavra, a alegria, a solução. Aonde Jesus está, o milagre é certo. Então, todos queriam estar ali com Jesus. E certa vez, né, a palavra diz, né, que depois que Jesus, né, ele saiu, né, de uma grande caminhada, de um outro trabalho, ele seguiu uma grande multidão com ele. Então, os seus discípulos, né, Jesus olhou para os discípulos, olhou para a grande multidão e Jesus falou assim: Olha, eu não vou dispensar essas pessoas sem comer. Vai lá, né? Chamou um dos seus discípulos e foi o Felipe. Chegou para Felipe e falou: Felipe, vai comprar algo para o povo comer, né? E Felipe, quando ele vê a multidão e ele vê quantas moedas eles tinham, quanto em valor físico eles tinham, ele chegou para Jesus e falou: 200 denários de pão não bastaria para que cada um recebesse um pedaço. Então, Felipe, ele estava ali, mediante aquele que podia fazer todas as coisas. Mas a visão de Felipe estava na quantidade, no valor físico, estava aqui na terra, nos valores, né, humanos. Então, Felipe, ele viu, ele calculou fisicamente, valores físicos. Felipe responde com lógica e número, com as contas. Ele analisa a dificuldade e conclui: é impossível. Então, Felipe falou: o dinheiro que nós temos não dá para comprar muita coisa, não vai dar para alimentar essa multidão, não. Então, ele falou: é impossível. Mas ele esqueceu-se de quem estava ao seu lado, de quem estava mandando, né, ele lá comprar, que era Jesus, né, o Filho de Deus. A visão de Filipe estava limitada no valor físico. E quantas das vezes, né?
Estamos numa situação difícil, difícil. Muitas das vezes estamos numa situação que a gente não vê saída, até financeiramente. A gente corre para Deus, a gente ora para Deus, mas a gente mesmo diz, não tem saída. Mas o dono de todas as coisas estava ali e está aqui comigo e com as irmãs. Está conosco. E daí veio também André. André, ele já foi diferente. André, ele viu uma possibilidade. Ele andou ali no meio de todo mundo e olhou um menino. E ele pegou essa possibilidade, chegou para Jesus e falou: Jesus, tem um menino aqui. Ele tem 5 pães e 2 peixes. Mas logo ele duvidou também, né? Assim, quando enxergamos os recursos, mas não o milagre. Então, André, ele viu o recurso. Ele chegou no meio da multidão, andou no meio do povo, encontrou um menino com o coração aberto, alegre, porque estava ali ouvindo o mestre. E ele falou: Mestre, olha, tem um menino aqui, 5 pães e 2 peixes. Ele viu a possibilidade, mas não o milagre. Ele tinha um recurso, mas ele duvidou. Ele falou: Mas o que é? 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 pessoas. Aleluia. Para Jesus não tem dificuldade. Para Jesus fazer um milagre na nossa vida, não tem problemas. A gente conhece a grandeza de Deus. Só precisamos botar em prática. Não podemos ter a nossa visão limitada. Às vezes a gente fala porque Deus curava, libertava, ele ainda faz isso hoje. Mas porque o surdo ouvia, porque os cegos viam. Jesus não tem limitação. Jesus, ele era 100% Deus. Era homem, mas ele era Deus. Então, ele não tinha limitação. E é isso que Jesus, ele andou, né, esses 3 anos aqui na Terra, ensinando os seus discípulos. E hoje nós estamos falando desses milagres, não limite na circunstância. Não deixe que as circunstâncias da nossa vida venham nos limitar. Quantas vezes a circunstância da minha vida me deixou parada? Quantas vezes eu deixei a minha visão ser limitada, mas na mesma hora eu pedi socorro. Irmãs, a palavra de Deus diz: falai com o santo da casa do Senhor sobre o seu problema, sobre as suas dificuldades, porque muitas das vezes sozinho não conseguimos superar as dificuldades. Mas Jesus, ele colocou, né? Ele diz sempre: é bom que ande a dois, porque se um cair, o outro levanta. Glórias a Deus. E Jesus estava ali. Jesus era o segundo de todos eles. Jesus é aquele que pegava na mão de todos eles e levantava. E ele continua fazendo isso até hoje, porque ele falou, né? O maior milagre, mãe, o maior milagre, esse dia, uma irmã estava tendo oportunidade de ir na live, estava pregando, e o Senhor, através dessa pregação, estava falando comigo, e eu vou falar hoje, né? O maior milagre da nossa vida é saber, é ter certeza, é não ser limitado em entender que Jesus, ele está conosco até a consumação do século. Ele é aquele segundo que ele colocou nas nossas mãos. Primeiro que ele é o primeiro, né? O segundo que eu falo é que ele diz andar a dois. É aquele que sustenta a sua mão, é aquele que pega você pela mão e te impulsa a caminhar. E se você é um escolhido, não quiser caminhar, ele te leva.
Ele te carrega nos braços, mas o Senhor quer que você caminhe com as suas pernas, tendo certeza que o Senhor está do teu lado. Não vamos deixar ser limitado a nossa visão. Vamos procurar, né, as bênçãos do Senhor. Então, André, ó, Felipe foi limitado. E Felipe, ele nem viu possibilidade. Ele só contou: estou sem dinheiro, não tem como abrir porta, as portas estão fechadas, não tem, minha casa está caindo, tudo está desmoronando, não tem jeito. Tem jeito, irmã, tem jeito. Vamos confiar no Senhor, vamos confiar todo dia no Pai Celestial, naquele que é dono do amor, naquele que é dono da vida. Vamos confiar, não vamos deixar ser limitada a nossa visão. O inimigo quer isso, o inimigo quer que a minha visão espiritual esteja turva, né? Para que eu não veja a glória de Deus. Mas nesta manhã o Senhor está falando, estamos sendo limpas, as nossas visões está sendo limpa e nós vamos ver a glória de Deus. Na Bíblia, né, temos várias passagens de pessoas que tinham a visão limitadas, mas do seu lado tinha pessoas que as visões estavam limpas para ver a glória de Deus. Nós vimos também no livro de Primeiras Reis, capítulo 18, quando Elias primeiro, ele tinha falado com a sua própria palavra, que não foi Deus que ordenou que ele falasse que ia ficar sem chover. E ficou sem chover lá em Israel, 3 anos e alguns meses, né? 3 anos sem chover. Imagina, irmãs, se a gente ficou 2 meses, 3 meses sem chover, como que fica a nossa terra, nosso lugar, né? Lá ficou 3 anos sem chover. Então o povo já estava morrendo de fome, já estava morrendo de sede, de tudo. Sem água acaba tudo. A água é vida. Então, ali Elias, ele ali depois, né, daquele milagre ali no Monte Carmelo, Deus falou para ele, né, que ia trazer chuva. Elias, a sua visão não estava limitada. A sua visão não estava limitada. E ele falou para o seu servo: vai lá perto do mar e vê como é que está, porque Deus falou comigo. E o servo dele foi 7 vezes. Na 7ª vez, ele olhou e falou: olha, Elias, tem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele falou: tem uma pequena. E o que é uma pequena nuvem? O que é 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 pessoas? Daí ele falou: o que é uma pequena nuvem? Daí ele falou: ó, fala para Acabe. Deus falou para ele: fala para Acabe correr, porque vai vir uma tempestade. E foi isso que aconteceu. Veio aquela chuva, porque quando Deus fala que vai fazer, ele faz. O que Deus falou que ia fazer na sua vida? O que você está aguardando Deus fazer na sua vida? O que eu estou aguardando Deus fazer na minha vida? Se Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. Confie no Senhor. Não se limita. Não fique limitada a sua visão. Confia, mas como eu vou confiar em Deus? A Bíblia diz, né, que é no ouvir. A fé vem no ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Se eu leio a palavra de Deus, vai produzindo dentro de mim um rio de água viva. Vai produzindo dentro de mim fé, que eu vou ler as histórias, aquilo que Deus fez no passado. E eu vou ler em Mateus aquilo que Deus me prometeu. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando ele foi subir aos céus, ele falou em meu nome. Eu estava falando com o meu neto Bernardo, que eu gosto muito de estar trazendo a palavra de Deus para ele. Eu falei: Bernardo, a Bíblia diz que
que em nome de Jesus eu pisarei em serpente, comerei coisas mortíferas e não me fará dano algum. Mas precisa, irmãs, ter fé, acreditar para que isso aconteça. Não vamos ficar perguntando, por que Deus curava no passado, por que ressuscitava morto. Não vamos ficar perguntando. Não cabe a mim, a você perguntar o porquê Deus fazia, mas vamos fazer o contrário. Vamos falar, Deus faz, Deus faz. Vamos falar para nós mesmos, Deus faz. Deus faz, Deus vai operar na minha casa. Deus vai libertar meu esposo. Deus vai ungir meu esposo. Deus vai ungir meu filho. Deus vai abrir a porta do meu filho. Deus vai salvar, que é o mais importante, né? Nós falamos de tantas bênçãos materiais, mas Deus vai salvar. Deus vai libertar. Deus vai curar. Deus vai curar o espírito. Aquele que não acredita em Deus vai acreditar em Deus. Aquele que não louva vai louvar. Aquele que não ora vai orar. Aquele que não fala vai falar em nome de Jesus. Eu acho que só está faltando em nós. É isso aqui. Quando a visão é limitada. Quando a visão é limitada. Mas se você tiver fé, às vezes a nossa visão é limitada. Mas a gente produz fé na nossa persistência na busca do Senhor. Porque o milagre é certo. Deus, né? Ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Você tem compromisso com Deus? Então não se preocupe, porque o milagre é grande. Aleluia. Então, irmãs, Jesus ele pegou aquele cesto que todas as irmãs já conhecem essa história, né? Jesus pegou o cesto. O que que ele fez? Ele podia já fazer o milagre, ele é Deus, né? Ele é Deus. Então ele já podia ter feito a multiplicação, não, mas não. Ele falou: eu vou ensinar esse povo a acreditar no meu Pai. Eu vou ensinar. Então ele pegou e levantou para cima e apresentou a Deus. E pegou os seus discípulos e falou: olha, agora dê a eles o que comer. Dê a eles. Então os seus discípulos foram, levaram, irmãs, e nesse ir, nesse pegar, Deus falou meu coração dessa forma. O milagre é certo, mas o milagre acontece se eu me disponibilizar a buscar ao Senhor. O milagre já está preparado, está ali, tudo preparado. O que você pediu está preparado, mas o que você está fazendo para alcançar o milagre? O que eu estou fazendo para me alcançar a minha vitória? O que eu estou fazendo? Tem pessoas que desistem logo na primeira luta. Não podemos desistir. A luta, irmãs, sinto dizer, é diária. A luta é todos os dias. A criança nasceu, já luta. A criança nasceu, já tem luta. A Bíblia diz: não tereis aflições, mas tem bom ânimo. Tenha bom ânimo. A luta é todo dia. Mas o que você tem que saber, o que eu tenho que colocar no meu entendimento, é que a vitória já está preparada. É que a vitória já é certa. Jesus, ele veio dar vitória. Ele veio dar paz, ele veio dar alegria, ele veio dar esperança, ele veio dar vida. Não vamos, irmãs, desanimar mediante a circunstância da nossa vida. Jesus fez o milagre. Alimentou 5.000, mais de 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, né? Sem contar mulheres e crianças. Ele alimentou com 5 pães e 2 peixes. E quando ele foi entregando aos discípulos, os discípulos, eles podiam dizer: não, mestre, eu não vou levar isso, não. O que vai acontecer aqui? Não, ele pegou o cestinho, talvez tinha um pedacinho ali, mas quando ele foi ver, quando Jesus botou na mão dele, ele viu: olha, quantos pães.
É milagre, mas é fé. Você crê? Você crê que realmente aconteceu isso? Você crê na palavra de Deus? Você crê? Nós temos que crer no milagre acontecer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Glórias a Deus, né? Então, irmãs, é, a conclusão. A fé que enxerga é além do que se vê. A fé que enxergamos é muito além do que vemos. A gente olha uma coisa, eu olho, eu pedi a Deus, eu estou olhando, estou pedindo a Deus emprego para o meu filho. Ele está indo atrás, ele está procurando. Eu tenho fé. Mas Deus vai me dar além do que eu vejo. Então, a fé não pode ser morta. A fé tem que estar, né? A gente tem que estar com ela e falando, pronunciando. Vai acontecer. Deus vai fazer. Deus pode todas as coisas. Felipe e André não tiveram a visão de Jesus, mas mesmo assim, o milagre aconteceu. Isso nos ensina que Deus não depende da nossa visão, mas deseja nos ensinar a ver como Ele vê. Deus depende da minha visão? Não, mas Ele quer que nos vemos como Ele vê. O pouco nas mãos de Jesus é mais do que suficiente. O que você tem em casa? Um bocadinho de azeite. O pouco na mão do nosso Deus é mais do que suficiente. Quando entregamos, confiamos e obedecemos, Ele faz infinitamente mais. O segredo é confiar e obedecer. A obediência, irmã, tá sempre andando junto com a confiança. Não adianta eu confiar. Imagine se os discípulos não obedecessem. Ah, não, tá, eu não vou pegar, eu não vou levar, não, mestre. As 5 pães e 2 peixinhos, como é que eu vou fazer? Obedecer, né? Aquela viúva, ela obedeceu o profeta e teve um milagre. Então, o segredo, irmão, está na obediência. Se você acredita, você vai obedecer. Se eu acredito em Deus, eu vou obedecer. Eu vou fazer de tudo para que aconteça os propósitos de Deus na nossa vida. Nada é sem propósito. Deus fez um milagre para os próprios discípulos ver que ele pode fazer. É porque breve ele já iria ser crucificado. Então ele fez um milagre para que todos vissem, né, que precisamos de fé, precisamos de acreditar e precisamos de obedecer. Amém. Que Deus abençoe as nossas vidas. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.